Olá, dedicado aluno, tudo bem com você? Sou o professor Leandro Guimil. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar as transformações da paisagem de Manaus em diferentes épocas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vem comigo! Na aula de hoje, vamos aprender sobre como podemos perceber as transformações que ocorrem no espaço geográfico ao longo do tempo, no Brasil e no mundo. Observe a imagem. Ao analisar a imagem, nos ajuda a entender o contexto histórico, geográfico e demográfico de uma imagem. Observe as duas imagens a seguir. A primeira foi tirada há 50 anos, a outra é atual. Examinando as duas imagens, é possível perceber que cada uma delas possui uma bagagem histórica, social, cultural e economicamente distinta. Isso é possível visto por meio das vestimentas e dos carros apresentados nela. Por meio de imagens de diferentes épocas, podemos comparar mudanças ocorridas no espaço e na sociedade. Agora vamos falar da imagem que representa a Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, em Manaus. Observe como as avenidas foram alteradas. Nas duas imagens, vemos a Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Praça 14. Olha só, na primeira imagem, em preto e branco, vemos somente a igreja e as ruas sem estrutura de asfalto e calçadas. Já na segunda imagem, podemos ver que a estrutura do espaço se modifica à medida em que novas estruturas físicas são criadas para compor o local. Por exemplo, vemos a criação de uma praça para viabilizar o lazer da população. Verificamos também a presença de árvores, que, além de harmonizar o ambiente, traz aquela brisa, sombra, que torna o ambiente mais ameno, diminuindo o calor característico da nossa região. As árvores fazem com que o ambiente fique mais fresco. As próximas imagens mostram a Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, em Manaus. Nelas vamos observar vários aspectos: as mudanças no declive da rua, a estrutura do asfalto e a alteração da vegetação na avenida. Observe comigo, vamos por partes, analisando a primeira e a segunda foto. Na primeira foto, em preto e branco, há um grande declive, ou seja, a descida parece muito grande. Já na segunda foto, podemos observar um declive ou uma descida menor. Outro aspecto, na primeira foto, você pode verificar a presença de mais vegetação. No entanto, a segunda, esse cenário apresenta mudanças. Observe que existe a presença de muros e um prédio logo mais ao fundo. Vamos agora para a próxima imagem. Aqui também observamos como o espaço é dinâmico e se transforma com o passar do tempo. Observe o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Olhe em torno dele, a rua foi modificada. Veja, na primeira foto não vemos a estrutura do asfalto, não vemos calçadas e os postes de iluminação modernos que podemos ver na segunda foto. Nas próximas imagens notaremos as mudanças que ocorrem anualmente na área ribeirinha de Manaus. A nossa cidade é bem diferente de outras do Brasil e do mundo. Percebemos que o Rio Negro altera a paisagem. É possível notar que na cheia a água invade parte da margem, como acontece na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aí da imagem que vocês estão observando. Observe as pessoas que vivem próximas aos rios e igarapés, canal de rio, poluído ou não, conforme a ação do homem no ambiente. Essas pessoas, além de serem afetadas, adaptam-se à realidade do local. Basta verificar isso na estrutura das casas chamadas de palafitas. As palafitas são estruturas de madeiras com estacas compridas para que a habitação não possa ser atingida pela água ou pela cheia. Outro ponto a ser visto é a adaptação da vegetação do período de cheias. Muitas árvores são resistentes, mas outras perdem suas folhas, ficando só com troncos e galhos. Em 2019, por um período de um ano, foram tiradas fotos do mesmo ponto da marina, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Rio Negro, Manaus, com a intenção de registrar as mudanças que o rio sofreu ao longo do ano. Observe o resultado que você verá agora. É interessante perceber que as mudanças das cheias e das secas afetam muito a população. Note que a marina ela se desloca de acordo com o nível do rio. Então você vai perceber que a marina está mais para dentro do rio ou mais para fora de acordo com a sua cheia. Além das vegetações que são afetadas e a própria estrutura geológica da calha do rio. Nas próximas imagens observaremos a famosa praia da Ponta Negra, em fotos antigas e atual.
Vale destacar que a Ponta Negra é um cartão postal da nossa cidade de Manaus. O que mais chama atenção nessa foto para vocês? Sim, pessoal, a derrubada das árvores nativas do local para o aparecimento de construções verticais, ou seja, dos famosos prédios, ocasionando assim o aumento de habitações nessa região. Eu sei que você conhece muito bem essa praia, agora ainda mais. Vamos comparar outra região que também já se transformou? Fica no município de São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do nosso estado, do Amazonas. Fronteira terrestre com o Brasil, Colômbia e Venezuela. Algumas mudanças podem ser notadas como o aumento de embarcações que frequentam a região do Alto Rio Negro. Outra região do estado do Amazonas que também muda muito em alguns dias do ano, na época do Festival do Boi Bumbá, é o município de Parintins, no leste do estado do Amazonas. Observe a vista de Parintins a partir do Centro Cultural de Parintins. Não é interessante? Parece com alguma região aqui do estado que você já frequentou? Venha comigo agora extrapolar os limites do nosso estado e analisar outras transformações no território nacional. Começa pela nossa capital, Brasília. Observe como Brasília é muito organizada, desde sua construção até os dias de hoje. Você percebe Brasília ontem, nessa imagem, e Brasília hoje. Olha só essa organização. Você sabia? A construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o século XIX, cujo intuito era construir uma capital federal no centro geográfico do Brasil. Esse projeto fazia parte da concepção de um novo desenvolvimento econômico no Brasil. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, já há bastante tempo. Daqui do Centro-Oeste, vamos voltar um pouquinho para a nossa região norte, vamos falar agora sobre Rondônia. Essas duas imagens mostram uma região no estado de Rondônia com um intervalo de 28 anos entre elas. Podemos dizer que são 28 anos de transformações do homem na superfície terrestre. A cor verde escuro representa a floresta amazônica original. Percebam, a cor verde claro representa o solo sem a copa das árvores, isto é, sem a floresta. Olha só que interessante. A imagem de 1984, você vai notar, então, realmente que tem um verde bem escuro. Portanto, uma região de floresta significativa. Logo ao lado, na de 2012, ou seja, bem mais recente, você observará muitas áreas com verde claro. Isso quer dizer, provavelmente, uma área de pasto, uma área de plantio, ou então áreas de ramais ou estradas, vias da parte rural dessa região. Observamos nas duas imagens duas cidades parecidas na sua organização, mas em países e tempos diferentes. Olha que interessante. É o caso de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que foi planejada, construída, baseada em Paris, na França. Olha a semelhança na imagem, muito parecida, né? Agora, vamos aproveitar e sair do Brasil, seguindo em direção à China, bem distante da gente, um dos pontos mais antigos que conhecemos hoje. Mas como você pode observar na imagem ao lado, vemos uma cidade desenvolvida e moderna. A China é muito moderna atualmente. Nessa imagem, conhecemos um pouquinho de Xangai, a maior cidade da China. Muitas mudanças ocorreram lá ao longo do tempo. Notem a quantidade de veículos que estão dispostos na imagem. Notem também parques com árvores muito bem estruturadas. Como a China tem uma civilização de origem muito antiga, podemos observar construções de mais de 1000 anos de idade, ao lado de pontes e carros bem mais modernos. Isso ocorre na região da Grande Muralha da China, como mostra a imagem agora. Olha que interessante, veículos, pontes modernas e você tem uma construção milenar. Muito legal, né? Outras populações que estão organizadas é a do povo egípcio. Lá no Egito, há mais de 4000 anos, foram feitas construções em forma de pirâmide, com blocos de rocha tão resistentes que estão conservados até hoje. A cidade do Cairo, capital do Egito, é assim. Podemos ver prédios novos perto de uma pirâmide construída há mais de 4000 anos. Essa situação contraditória entre o antigo e o passado é tão contemplada pela sociedade moderna que é um ponto muito turístico. Observe a imagem que sempre ocorre turistas em direção ao ponto das pirâmides. Em contrapartida, nas cidades, você vê o cotidiano sem muita percepção em relação às pirâmides. Olha, foi ótima a nossa aula de hoje, certo?
chegou a nossa hora de exercitar no nosso conhecimento, na hora da atividade. Vamos lá? Vamos para a atividade 1, vamos lá. Quando comparamos duas imagens de Manaus, uma antiga, outra recente, é possível perceber diferenças? Quais são elas? Vamos lá, dedicado aluno, eu sei que você é capaz. A resposta é sim. Podemos notar novas edificações, meios de transportes modernos e em maior número, infraestrutura urbana modernizada. Vamos para a atividade 2. Observe essas duas imagens. Notem que elas estão mostrando uma área de floresta, porém, uma é mais antiga que a outra. As duas mostram o mesmo ponto, antes e depois de serem ocupadas por habitantes locais. Qual é a principal mudança observada nas duas imagens? Vamos para a letra A, opção A. A floresta está recuperando sua área original. B. A floresta perde espaço para o rio, cor azul. C. O desmatamento ocupa grande parte da imagem atual, cor verde claro. D. Não é possível notar diferença alguma. Eu sei que você sabe essa. Vamos lá? Vamos pensar junto? A resposta correta é a letra... Isso mesmo, C. O desmatamento ocupa grande parte da imagem atual, representada pela cor verde claro. Parabéns! Terceira atividade. Complete as palavras do quadro no texto abaixo. As palavras são modernas, a segunda é Egito e a terceira pirâmides. Vamos ler o texto. Na capital do... Você sabe essa. Foram feitas construções em forma de pirâmides, como blocos de rocha tão resistentes que estão conservados até hoje. Na cidade do Cairo, portanto, podemos ver construções, você sabe, perto de... mais uma palavra para ser completada, construídas há mais de 4.000 anos. E aí, dedicado aluno, você sabe essa para finalizar o nosso raciocínio? Vamos ler e responder nós dois. Na capital do Egito, foram feitas construções em forma de pirâmides, com blocos de rocha tão resistentes que estão conservados até hoje. Na cidade do Cairo, portanto, podemos ver construções modernas, perto de pirâmides, construída há mais de 4.000 anos. Muito fácil, né? Agora vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vem comigo! Hoje você aprendeu que é possível perceber, comparando imagens de diferentes épocas, que o espaço geográfico muda. Vimos que construções antigas podem dividir espaços com prédios modernos, como na China e no Egito. Foi possível também perceber que as intervenções humanas no espaço geográfico podem prejudicar o meio ambiente a partir do desmatamento. Espero que você, assim como eu, tenha gostado da aula de hoje, de aprender mais sobre as formas de representação espaciais. Um grande abraço para você, hein? Até a próxima! Tchau!